Bom dia a todos. Meu nome é Nicolas, eu sou responsável pela comunicação do Sindan e hoje a gente está aqui para fazer a apresentação de mais uma pesquisa, ops, de mais uma pesquisa produzida pela Comac, né, a Comissão de Animais de Companhia do Sindan. Dessa vez, a gente fez um raio-x do mercado pet durante a pandemia, né? Que a gente teve muita uma alteração, mudança de hábitos de consumo por parte dos tutores, enfim. E aí, qual que é a ideia? Entender melhor quais foram os efeitos reais da pandemia no mercado pet. Então, a gente avaliou aí questões relacionadas aos cuidados, ao comportamento dos tutores, relação entre os tutores e os animais, enfim, hábitos de compra. Mas quem vai explicar para a gente isso direitinho hoje é o Leonardo Brandão, que ele é o coordenador da Comac, e ele vai fazer uma breve apresentação. Depois a gente vai abrir para perguntas. A segunda metade aqui da nossa coletiva é só para tirar dúvidas. Então eu vou pedir que ao longo da apresentação vocês podem já ir mandando as perguntas pelo chat. E aí, no final, a gente faz esse bate-papo. Lembrando que a gente vai disponibilizar essa apresentação aqui também no site do Sindan e da Comac. E quem tiver mais dúvida ainda depois pode entrar em contato com a assessoria de imprensa. Então, Leonardo, por favor, aí vamos começar a nossa apresentação. Bom dia, Léo. Bom dia, gente. Bom dia, Nicolas. Bom dia a todo mundo. Emílio acabou de chegar aí. Bom dia, Emílio. Bom dia a todos, parabéns pela iniciativa. Imagina, obrigado. Pessoal, bom dia a todos. A Fabiana, da nossa assessoria de imprensa, acabou de colocar aí o contato da Fundamento, que é a nossa assessoria aqui da Comac Sindan. Então, muito obrigado pela presença do pessoal. A gente está muito feliz de poder trazer esses dados e, como comissão de animal de companhia do Sindan, a gente entende da importância de a gente trabalhar um pouco os dados do mercado PET. Eu trabalho numa empresa de saúde animal também, que é a Seva. Aqui junto conosco, nós temos vários colegas também que fazem parte das empresas que eu vou mostrar aqui, que compõem o grupo da Comac no Sindan. Pode passar, Gabi, por favor? Então, não é a primeira vez, na verdade, como Comac, nós temos uma preocupação bastante grande de trabalhar com os dados do mercado PET. Aqui é muito bacana, eu acho que é importante a gente comentar que esse é um recorte muito com esse olhar nosso Comac, que é uma comissão de animais de companhia do Sindan, que a gente fala, então, de produtos de saúde animal. Então, quando a gente fala de Comac, eu estou só reforçando isso porque é muito comum, às vezes, os veículos nos procuram, né, querendo saber informações específicas sobre ração, sobre acessórios, sobre outros produtos, outras fatias que fazem parte do mercado PET. E nós, como Comac, nosso principal intuito é entender com esse viés, né? A gente trabalha dentro do sindicato de medicamentos veterinários. Então, nós temos muitas informações sobre o mercado de saúde animal PET, que é muito interessante porque é um mercado que cresce muito no Brasil, mas ele tem uma base muito baixa ainda, né? O número de animais medicalizados no Brasil, ele ainda é pequeno. Então, existe uma tendência muito grande, o PET está cada vez mais ganhando o lar, vindo para dentro da nossa casa, da nossa cama, do nosso sofá, mas ele também tem que ainda aumentar muito o nível de medicalização. Isso é interessante porque com a Comac a gente observa isso ao longo dos anos com essas pesquisas. Pode passar mais um, Gabi? Então, só relembrando para quem está chegando agora, depois todo mundo vai ter acesso a esse material dessa pesquisa e a gente vai poder comentar um pouco a mais. Na Comac, então, que é a Comissão de Animais de Companhia do Sindan, nós temos hoje 15 empresas que representam cerca de 85% do faturamento do mercado de saúde para cães e gatos. Isso é super relevante. Estamos crescendo, vamos ter mais 2 empresas que estão entrando agora nesse próximo mês, junto conosco na Comac. Então, dessas 15 empresas, elas permitem que a gente tenha uma visão muito bem específica, vamos dizer, bem posicionada do mercado de saúde animal para cães e gatos. Então, é um grupo muito forte que trabalha há muito tempo junto com o Sindan. Eu acho que isso é relevante demais para a gente entender o mercado PET. E aí, essa pesquisa é interessante. Pode passar, Gabi? Porque a gente queria entender muito o panorama. Pode passar mais um? Como o Nicolas comentou com todos, que essas pesquisas nossas do radar, antigamente a gente dividia o radar Comac, né, em 2 tipos, o radar PET e o radar VET. Então, no radar PET, a gente olhava mais o lado do tutor, o dono do cão e gato, e no radar VET, o veterinário, né, quais são as alterações de hábito do veterinário,
Nós temos o país com o maior número de universidades, né, de medicina veterinária, de faculdades de medicina veterinária. Então, a gente entendia muito quem é esse veterinário, quais são as suas expectativas, suas dores, aí, as suas tendências. Nesse ano, o nosso radar, a gente chama de radar Comac, porque a gente está olhando os dois, né, públicos, vamos falar, veterinários e tutores, mas com um olhar muito específico sobre a pandemia, porque a pandemia ela modificou muito a relação do tutor com o seu pet, isso é algo muito interessante que a gente vai ver aqui, mas o veterinário e o nosologista também, o pet shop, ele também teve uma alteração muito grande na forma como ele vende os produtos, na forma como ele se comunica com os tutores e o mercado. E eu acho que essa pesquisa ela é muito rica porque ela traz exatamente essa foto, né, desse período com essa mudança dos hábitos na pandemia. Então, a gente quer entender primeiramente, os efeitos da pandemia no mercado pet. Existe uma série de indicadores que a gente trabalha ao longo dos anos, e o número de animais nos lares, por exemplo, a gente tem isso muito bem acompanhado, e aí é uma primeira informação que eu acho que é muito relevante, e a gente sentia isso num feeling, né, nas nossas indústrias, mas que isso é real e vem acontecendo. Houve um aumento do número dos pets dentro dos lares brasileiros o ano passado, e a pandemia acelerou muito isso, a gente vai ver esses dados. Em relação aos cuidados dos tutores com seus pets, alguns comportamentos, como o Nicolas colocou, comportamentos de compra, comportamentos de cuidado com os pets, essa relação do tutor com o seu animal, os hábitos no lar, né, e os hábitos de compra também, houve uma digitalização muito forte também, que a gente já percebia isso, mas aqui ela fica bem palpável para todos nós. Meios de comunicação, principalmente em relação ao tutor, né, como é que ele busca por informações, tendências e um pouquinho sobre o atendimento médico veterinário aqui. Então, nosso público-alvo foram esses dois, como eu comentei, tutores e médicos veterinários. Pode passar, Gabi? Então, eu não vou entrar em detalhe estatístico aqui, gente, senão eu vou passar vergonha, mas a gente está falando de uma pesquisa interessante, porque ela traz então, esses dois públicos, onde os tutores tiveram uma entrevista online, um público bem grande, focado na classe ABC, né, dos lares brasileiros, que é a grande massa que representa os tutores do mercado pet com seus cuidados com seus animais. Essa coleta aconteceu em abril, e a etapa veterinário, aqui ela é uma etapa com 94 entrevistas telefônicas, e agora nós estamos fazendo uma segunda rodada com foco específico nos veterinários. Então, esse primeiro olhar aqui ele foi muito mais forte para o tutor, mas também teve uma etapa com veterinários com um N menor, também para ajudar a gente a entender algumas perguntas que a gente havia feito para os tutores. Então, agora nós vamos rodar uma segunda fase da pesquisa, então, com foco específico no mercado veterinário. Tá? E esses veterinários, também a pesquisa aconteceu em abril, veterinários que tinham 2 anos de formado. Pode passar, Gabi, pelo menos 2 anos de formado. Esse é o primeiro recorte, gente. Eu queria chamar a atenção nos dados nossos da Comac, quem tem acesso vocês podem ir no nosso site, tem uma série de pesquisas publicadas, né, nos últimos anos. Esse recorte é muito forte para o mercado pet no Brasil, né? Então, as mulheres, elas predominam fortemente, e essa pesquisa, então, ela traz o respondente médio da pesquisa, ele é uma mulher de 32 anos de idade com ensino superior completo. Isso é muito interessante, que isso acompanha o nosso mercado pet há muitos anos. Tem uma pesquisa nossa que nós fizemos no ano passado, onde se perguntou muito também quem é o dono do animal, quem é o decisor de compra, né? E quem é a pessoa realmente que influencia. E as mulheres, seja para cães ou gatos, nessas 3 configurações são elas que definem a compra, elas são importantíssimas para cuidar do pet, elas são as cuidadoras, vamos dizer assim, e muitas vezes são elas que são as definidoras do atendimento, do que vai ser feito da compra. Então, as decisões acontecem pelas mulheres, o público do recorte ABC é a maior proporção de classe C, e o que a gente vê ali entre as faixas etárias, então, existe um público jovem interessante, de 16 a 24 anos, com uma representatividade grande, e depois, em segundo, que é um público muito forte, de 30 a 39 anos de idade, então o ensino superior completo a maior proporção. Pode passar, Gabi? Aqui também, só para fazer uma complementação, a pesquisa ela é muito baseada para que o N tenha uma representatividade em relação à população brasileira. Então, vocês podem ver que a amostra ela caminha muito pareada com o que tem a representatividade em domicílios brasileiros pelo último PNAD IBGE 2015. Tá? Então, para que ela tenha realmente uma robustez na sua representatividade. Então, vamos seguir. Pode ir lá, Gabi. Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, que eu acho que é bem interessante, que é aquilo que eu comecei a falar sobre a presença dos cães e gatos nos lares brasileiros.
Eu vou fazer uma referência aqui algumas vezes a uma pesquisa Radar PET que a gente fez em 2019. Nessa pesquisa, a gente obteve a informação que 44% dos lares, né, dessa mesma fatia, classe ABC, possuíam cães e 22% dos lares possuíam gato. Nesse estudo nosso desse ano com os tutores, olha que interessante, a gente fala que domicílios apenas com cães são 46%, domicílios com cão e gato, né, somados 17%, portanto, domicílios que têm cão, não só exclusivamente o cão, mas tem cão, 63% deles, e para gatos, veja que interessante, domicílios que têm apenas gatos, né, que não têm cães, 37%, e aí quando a gente coloca domicílios com gato, podendo ter cão, isso é 54%. Houve um aumento da penetração, vamos chamar assim, dos pets nos lares das famílias brasileiras, principalmente o ano passado com a pandemia. E isso é interessante porque nós temos esse marcador de penetração dos pets no lar ao longo dos anos. Isso já chama muito atenção, que é algo que a gente percebia muito fortemente o ano passado, no segundo semestre do ano passado. Pode passar mais um, Gabi? Só para complementar esse raciocínio aqui, vamos falar um pouquinho da configuração familiar e depois nós vamos falar um pouco da entrada dos pets no lar, né? Para a gente falar de onde a gente traz essa informação de que a pandemia aumentou isso. Primeiro é interessante mostrar que a configuração dos lares no Brasil, das famílias, então quando a gente fala de configuração familiar, né? Desde morar sozinho, casal sem filhos, família com filhos pequenos, né? Todo o grupo ali de famílias que tem filhos em diferentes cidades. É muito interessante a gente ver que para os cães, a representatividade de cão ele é muito maior nos lares com filhos, sejam filhos pequenos ou não, mas existe um número importante também de pessoas que moram sozinhos e casais sem filhos. Aqui é um recorte dessa pesquisa apenas, mas nas nossas últimas pesquisas a gente vê que esse casal sem filhos com pet vem aumentando, é uma tendência que nós temos. E aqui também não aparece, mas nós temos uma segunda tendência demográfica que eu acho que é bacana comentar, que são os idosos com pet, que também vem crescendo muito recentemente, né? Então, pessoas que não tinham pet, é muito comum aquela pessoa que talvez teve pet quando ela era jovem ou adolescente, passou anos sem ter, então a gente tem muito pessoas idosas que também começam a ter pet. Então, quando a gente olha ali para domicílios com cães e gatos, a representatividade dos lares com filhos é ainda maior, 74% deles, mas para gatos, é alguma coisa que é interessante a gente notar que é uma representatividade muito interessante de pessoas ou que moram sozinhas ou casais sem filhos que têm gatos. Isso também é uma tendência que a gente vem observando no Brasil nas últimas décadas, talvez. A população de gato ela cresce mais rapidamente que a população de cão, e ela aumenta a sua penetração nos lares brasileiros numa velocidade maior também. Obviamente que é uma base menor, mas a gente costuma dizer, né, que o pet do futuro é o gato. Nos Estados Unidos, só para falar que é o maior mercado do mundo, o número de gatos é maior do que o número de cães nas famílias e nos lares, e no Brasil essa aceleração ela vem acontecendo também. Então, para os gatos, 55% desses gatos estão em lares com filhos, né, mas uma representatividade muito grande de casais sem filhos com gatos, 25% deles, ou pessoas que moram sozinhos com 17%. Pode passar mais um, Gabi? Acho que é bacana porque complementa essa informação também, que eu acho que ela traz esse perfil. Pode passar mais um? Então, quando a gente começar a falar desse nosso relatório, vocês vão notar que nós vamos falar um pouco sobre donos, né? E aí nós vamos estar falando um pouco dos lares brasileiros, e aí as respostas, elas podem ser múltiplas, né? Porque como vocês viram, vocês têm pessoas que têm cães e gatos, só cães ou só gatos. Então, quando a gente fala de dono e lar, nós estamos tentando entender um pouco dessas tendências do lar, né? Dos lares do Brasil. E quando a gente fala especificamente sobre cães e gatos, ou total de animais, aí nós estamos falando desse perfil de animais, né? Sexo desses animais e características específicas deles. Então, só para a gente entender, e a leitura dessa pesquisa ela é interessante também porque ela traz muito cão e gato. Vocês vão ver sempre que, quando aparecer duas barrinhas, né? A verde são cães e a azul em relação aos gatos. Eu vou mostrar isso aqui em detalhe. Mas você pode seguir também, Gabi? Então, a primeira parte aqui, isso aqui ao longo dos anos vem aparecendo bastante, é a mesma informação, as pesquisas nossas dos últimos anos mostram isso, não existe uma diferença muito grande entre machos e fêmeas, tanto para cães quanto para gatos. Então, isso é importante a gente falar. Então, para cão, 53% são machos e 47% fêmea, então, basicamente, isso é muito equilibrado. E gatos também não tem diferença. Então, nós não temos uma diferença relevante no Brasil entre machos ou fêmeas, sejam cães ou gatos, né? Pode passar mais um, Gabi?
Aqui eu acho que é interessante, eu vou chamar a atenção aqui, porque lá para frente a gente faz um outro recorte também sobre a idade dos pets. Quando a gente fala em cães, vejam que a maioria dos cães nos lares brasileiros, eles são cães adultos, né? É um jovem adulto, de 1 a 6 anos de idade, com 51% dos animais nessa faixa etária. Vejam que filhotes, é 7%. O animal de 6 meses a 1 ano de idade, ele ainda é considerado um filhote, né? Principalmente para raças gigantes. Mas o jovem adulto, assim, de 1 a 6 anos de idade, é o maior a porcentagem. E para os gatos, veja que é interessante que nós temos uma proporcionalidade de gatos mais jovens do que os cães, né? Talvez indicando também aquilo que eu acabei de falar para vocês, que a população de gatos ela cresce mais do que a de cão dentro dos lares brasileiros. Eu queria chamar a atenção aqui para, então, tanto para o público de cão como o gato, esse jovem adulto de 1 a 6 anos de idade é a maior proporção de animais nos lares brasileiros. Lá para frente, nós vamos falar um pouco sobre a adoção dos animais na pandemia. Aí vocês vão notar que a proporção de animais jovens é muito maior, porque as pessoas adotam com muito maior frequência os animais que são mais jovens. Mas aqui é interessante só a gente notar que os lares do Brasil, então, tem cães que são jovens adultos, né, de 1 a 6 anos de idade. Isso é interessante também, porque nos países mais desenvolvidos, a gente observa que a tendência é maior dos animais mais velhos ao passar do tempo. Por quê? Porque são animais que começam a ser mais bem cuidados, recebem mais tratamento veterinário e vivem mais. Então, se a gente olhar esse mesmo recorte em países mais desenvolvidos, eu falo alguns países da Europa, os Estados Unidos, vocês têm uma proporção maior desses animais adultos indo para animais idosos, né? Isso é um marcador interessante de cuidados com os animais. Quanto mais animais mais velhos nós temos nas casas, nos lares, significa que são mais animais tratados, que recebem vacinas, que recebem tratamento médico, né? Isso é um índice interessante. Pode passar, Gabi? Então, aqui só para fazer um recorte, essa informação é interessante porque também é um dado muito interessante no Brasil sobre raça de animal, né? Vejam que para os cães, as pessoas informam, né, que 57% então desses cães são cães com alguma raça definida, porém os animais sem raça definida, ou os vira-latas, né, como a gente chama, são 43% dos cães, que é um número bastante relevante. Quando a gente vê para os gatos, gente, aí a gente fala que praticamente 80% dos gatos nos lares brasileiros são gatos sem raça definida e 22% são gatos que os tutores falam que esses gatos têm uma raça definida. Isso, obviamente, pode ter uma série de vieses aí, porque é o tutor falando, então, por vezes, ele pode dizer que esse animal tem raça ou não tem raça, e não necessariamente ser a realidade, vamos dizer assim. Mas é interessante notar, então, que a grande maioria dos gatos são gatos sem raça definida e os cães são cães de raça, a sua maioria, 57%. Pode passar, Gabi? Aqui eu acho que é uma informação super importante, que a gente tem isso já nas últimas pesquisas nossas na Comac, e que mostram uma tendência muito forte no Brasil. Em 2019, a gente observava já uma cultura muito grande dos tutores adquirirem cães e gatos de forma diferente. Que eu quero dizer o seguinte, a gente já mostra nas últimas pesquisas que a quantidade de gatos que entram nos lares brasileiros ela é muito maior a sua origem através de canais de adoção. Isso já existia, então em cães, o número de animais que vinham por canais de adoção ele era menor, mas ele vem crescendo com uma tendência muito forte, e para os gatos ela é proporcionalmente muito maior, ela é significativamente muito maior. Então, a adoção, em especial em casos a gente fala de resgate de animais, é muito mais frequente para os tutores de gato, mas mesmo assim é uma tendência também para os cães. Então, veja nos cães ali, a gente sempre vai ver verde os cães e em azul os gatos. Para o cão, 44% dele foi presenteado, aqui nós entendemos o presenteado como ser um animal que foi adquirido ou foi comprado. 23% ele refere que ele comprou de um criador especificamente, 18% comprou em loja, e depois a gente tem 54% da fonte de cães dentro dos lares brasileiros através de um canal de adoção. Sejam eles canais de adotado de um outro particular, um resgate, um abrigo ou ONG. E vejam para os gatos que 84% da fonte de entrada dos gatos nos lares brasileiros foi ou é através da adoção. Isso já acontece há bastante tempo, isso é muito forte, a gente já observa essa tendência ao longo dos anos, mas o ano passado houve uma grande alavancagem da entrada dos pets nos lares brasileiros através de canais de adoção. Isso eu acho que é uma informação bastante relevante que a gente já vinha observando. Todo mundo viu muito o ano passado informações que nós tivemos de ONGs e abrigos dizendo que
Por um lado, houve um abandono muito grande, isso foi relatado por algumas associações, algumas organizações não governamentais, algumas ONGs, ao passo que outras mostraram exatamente dados o inverso dessa moeda, né? Que houve muitos animais mais adotados. Pode passar mais um, Gabi? Acho que a gente consegue trazer um recorte mais específico. Isso aqui, acho que é uma foto que, para mim, é um dos principais pontos da nossa pesquisa, né? 30% de todos os pets do estudo foram adquiridos durante a pandemia do coronavírus, né? E aí nós temos esse recorte para cães e para gatos, onde nós temos que nos cães 22% foram adquiridos durante a pandemia, no caso dos gatos 37%, depois no caso dos cães 78% deles ele adquiriu antes da pandemia. Mas chama muito a atenção, gente, o quanto que o número de cães e gatos foi muito fortemente, aumentou muito a adoção durante o período de pandemia, sendo que para os gatos isso foi ainda maior do que para os cães. Isso eu acho que também é um fator que é bem interessante. Eu acho que no próximo slide, pode passar, Gabi, mais um, a gente mostra um pouquinho desse recorte. Então, dos pets que foram adquiridos durante a pandemia, 31% dos respondentes adquiriu pelo menos um cão durante a pandemia, 50% dos respondentes adquiriu pelo menos um gato durante a pandemia. E aí, quando nós observamos os domicílios, né? Domicílio apenas com cão, 31% adquiriu pelo menos um cão. Domicílios com cão e gato, né? 21% deles adquiriu ao menos um cão e um gato. E domicílio só com gatos, 52% desses domicílios adquiriram pelo menos um gato. Isso aqui é super interessante, que mostra essa tendência. Mais um slide, Gabi, a gente acho que fecha esse assunto, mas aqui é uma coisa que eu queria deixar também baseado no que eu comentei lá atrás. Então, o perfil dos pets adquiridos na pandemia, vejam que, assim, para os cães, 53% de raça e 47% sem raça definida, é bem o perfil que a gente já tinha lá atrás dos lares brasileiros. Para os gatos também é muito próximo, 24% foram gatos que foram considerados animais de raça e 76% sem raça. Mas vejam ali, sexo também não tem uma grande variação, talvez aqui a gente observe um pouquinho mais de machos, mas não necessariamente, pode ser o recorte da pesquisa, né? Não dá para a gente falar, talvez, com relevância que os cães machos ou que os gatos machos foram mais adotados, é o que mostra na pesquisa, mas eu não sei se isso é estatisticamente tão significativo assim. E ali embaixo, vejam que os animais jovens, a proporção é muito maior do que normalmente é nos lares brasileiros. Então, para os cães, 54% dos cãezinhos adotados tinham de 6 meses a 1 ano de idade, e para os gatos adotados, 48% desses animais tinham de 6 meses a 1 ano de idade. Então, os animais adotados normalmente são animais mais jovens, isso chama bem atenção na pesquisa, e são animais muito mais jovens do que a média dos animais presentes nos lares brasileiros. Então, isso aqui é uma coisa que eu acho que é super interessante. Então, para resumir, nós tivemos um grande número de animais adotados o ano passado na pandemia no Brasil, tanto cães quanto gatos, os gatos mais fortemente adotados, os animais adotados têm uma idade menor e os lares que tinham gatos no Brasil tiveram uma tendência a ter mais gatos. As pessoas com os lares só com gatos adotaram mais fortemente. Isso é uma tendência bastante interessante que a pandemia trouxe. Depois a gente fala um pouquinho da pergunta das pessoas, o porquê dessa adoção. Isso é um fator importante também. Pode passar mais um, Gabi, por favor? Pessoal, só recordando aqui para todo mundo, então, a pesquisa depois vai ficar disponível para todo mundo, essa apresentação está sendo gravada, então todo mundo pode ter acesso à gravação, depois a gente está aberto para perguntas aí, mas podem colocando suas perguntas aí no chat para a gente ir capturando, depois a gente pode fazer um bate-papo sobre isso, tá? Ainda sobre a origem dos pets na pandemia, os gatos adquiridos na pandemia, 76% foram adotados e apenas 5% foram comprados, e ainda que entre os cães a porcentagem de adotados seja um pouco menor, ela ainda supera do que os cães comprados, que a gente comentou um pouco lá atrás. Então, houve uma tendência muito grande dos animais chegarem na casa das pessoas durante a pandemia através dos canais de adoção. Isso é interessante. Pode passar mais um, Gabi? A gente vai falar um pouquinho, acho que, do perfil. Isso aqui que eu acho que é bem interessante. Então, quem mais adquiriu pet na pandemia? Em todos os recortes do nosso estudo, teve uma parcela semelhante, né? De cães, 30% em média, e o gato, vocês se lembram que era aquele 50% em média, lares que adotaram um pet na pandemia. Então, quando a gente fala dos cães, as pessoas que moram sozinhas foi as que mais adotaram cães na pandemia, e dentre elas a região sul do Brasil teve uma maior porcentagem de animais adotados nesse período. Então, mora sozinho, 50% das pessoas que moram sozinhas adotaram cães, e a grande maioria delas foi no sul do Brasil. E no caso dos gatos, a maior parte da adoção aconteceu para os casais sem filhos, que já era uma proporção muito grande de lares brasileiros, né, sem filhos que já tinham gato.
e a região norte é a que mais adquiriu gatos. A região norte, gente, ela é, em várias pesquisas que a gente já tem feito, a região do Brasil com a maior proporção de gatos nos lares brasileiros. Tem uma série de justificativas para isso. Uma das que a gente acredita muito é que, em algumas áreas do Brasil, com um menor poder aquisitivo, o gato é um pet de entrada no lar, né? Porque ele é considerado um animal de menor custo de manutenção. Então, é muito comum as pessoas, ainda mais em regiões de menor poder aquisitivo, terem gatos, porque o gato ele é considerado um animal de menor custo de tratamento, de manutenção, etc. Então, o que é interessante é que, principalmente os casais sem filhos adotaram um gato, e principalmente na região norte do Brasil. Tudo bem? Eu acho que aqui... Perfeito, Gabi, pode passar o próximo? Então, a gente finaliza esse aspecto da pesquisa, que eu acho que é super interessante. E aqui é muito legal a gente ver o primeiro pet na pandemia. Então, se a pandemia fez as pessoas adotarem muito mais animais, a pandemia fez com que os tutores de primeira viagem embarcassem nessa aventura de ter um pet, cuidar do seu pet, né? Então, 38% adquiriram somente cães, então, desculpa, 23% da amostra não tinha nem cães nem gatos antes da pandemia. Olha que interessante. Então, na nossa pesquisa, vocês viram que 30% dos animais entraram nos lares através daqueles canais de adoção, e aí gatos muito mais do que cães. 23% das pessoas disseram, olha, nunca tinha tido um pet, foi a pandemia que me fez ter pet. 38% adquiriram somente cães, 7% cães e gatos, e 55% só gatos. Lembrando aquilo, então, pessoas que moram sozinhas ou casais sem filhos foram aqueles que principalmente tiveram os pets, e aí tem a distribuição no Brasil, em áreas do Brasil onde houve isso. Só lembrando que para cão ou para gato isso variou bastante. Lembra que para cães o sul foi mais frequente, nos gatos foi o norte mais frequente. Nós temos esses recortes ali específicos, mas é interessante mostrar que houve essa tendência das pessoas adotarem pets, mesmo que pela primeira vez na vida ter um pet, né? Então, quando a gente fala do mercado de saúde animal, onde nós somos inseridos, como indústrias e como Comac, a gente observou isso muito fortemente. Houve um aumento grande de tratamentos e uso de medicamentos para cães e gatos no ano passado, porque as pessoas adotaram mais pets, isso foi um primeiro fator, e o segundo fator que a gente tinha como nós tínhamos uma incógnita se isso era verdade ou não, era um assumption apenas, se as pessoas estavam tratando mais os seus animais por conta da pandemia. E é o que nós vamos mostrar que isso também aconteceu. Então, teve um aumento do número dos pets nos lares brasileiros e as pessoas começaram a cuidar melhor dos pets. A gente pode resumir dessa forma, né? E nós vamos falar o porquê já já. Pode passar, Gabi? Então, dos hábitos adquiridos na pandemia, isso aqui é uma coisa interessante, queria chamar a atenção só para os principais ali. Então, quando a gente fala dos hábitos, né, que a pessoa fala, ó, é um hábito que eu adquiri na pandemia e eu acho que ele vai ficar. O primeiro deles é fazer mais compras online. Nós vamos falar um pouquinho depois da importância das vendas online. O varejo pet no Brasil, a venda online, ela tinha uma representatividade baixa, né, ou ainda tem, cerca de 3 a 5%, não mais do que isso, e durante os meses críticos da pandemia o ano passado, houve uma aceleração muito grande das vendas através dos canais online. Mas o segundo comportamento que as pessoas disseram mais foi, eu vou aproveitar mais a companhia dos meus pets. Em 73% das pessoas foi um hábito que a pandemia trouxe, e para 86% dos respondentes, eles vão manter esse hábito, né, de cuidar mais do pet. Depois chama a atenção ali também que essas pessoas falam que vão aproveitar mais a companhia das pessoas também onde elas moram. Então, o que a gente observou muito aqui, obviamente, apenas um recorte da pesquisa, houve um aumento do cuidado com os pets. As pessoas perceberam o quanto que essa relação é importante, né, nas situações de ansiedade, de morar sozinho, né, o pet ele é um grande companheiro, e as pessoas, nesse momento que elas ficaram mais em contato com o seu pet, elas começaram a tratar melhor o pet, né, levar ao veterinário, fazer consultas preventivas, tratar o animal. Elas se deram conta que o seu animal tinha uma doença, que ele estava mancando, que ele não estava se alimentando corretamente, que ele tinha mau hálito, que ele tinha doenças, e ele levou esse animal mais para o veterinário. Isso foi uma tendência muito interessante que o ano passado trouxe na pandemia. Pode passar mais um, Gabi? Léo, eu só vou pedir licença para vocês, que eu preciso abrir o Zoom para habilitar algumas pessoas. Claro. E a tela vai aparecer na frente, pronto. Sem problema. Tem pessoal que chegou atrasado, é bom que vai trazendo mais gente. Tá bom? Depois só lembrando o pessoal aqui que a gente vai disponibilizar a pesquisa no final, as perguntas e respostas também. Então, quem estiver chegando aí, depois vai ter acesso a todo o material, e que essa apresentação também está sendo gravada, então todo mundo vai ter acesso à apresentação.
Como os donos enxergam os pets, então aqui eu já antecipei isso, já dei um spoiler aí para todo mundo, mas embaixo vocês têm a nossa pesquisa, a última foi em 2019, e em cima esse ano. Então, resumindo o que está colocado ali, gente, se vocês observarem, as pessoas que têm o pet como filho, em verde são os donos de cão, em azul os donos de gato. Então, vocês têm 2020 em relação ao que a pesquisa 2021, que olha principalmente o período de pandemia, em relação a 2019. Então, as pessoas estão vendo mais os pets como filho, membro da família, amigos, né? Caiu um pouco porque você aumentou o membro de família, e como companhia. E o que caiu, que é muito interessante, as pessoas que consideravam em 2019 o pet como um animal de estimação, isso caiu significativamente. Por quê? Porque aumentou a proporção de pessoas ou lares brasileiros que falam que o pet é o meu filho, é um membro da família e é uma companhia. Isso é muito interessante porque é uma alteração muito forte de comportamento que, obviamente, faz com que as pessoas tratem melhor os seus animais ou que se atentem, né, talvez, alguns cuidados que antes não eram tidos como prioridade. Vale a pena a gente lembrar que o pet, como ele é inserido na família brasileira, ele faz parte do gasto da família, né? Então, a pessoa ela tem que dividir o seu gasto de alimentação, de moradia, de vestuário, etc., com o gasto do seu pet, que é um membro da família. Então, é muito interessante porque nós temos uma série de pesquisas que, quando a gente tem a família brasileira sofrendo, né, por uma série de situações de queda de emprego, a gente sente também, obviamente, que o cuidado com o pet também acompanha essa oscilação. Então, aqui é um ponto muito interessante que as famílias brasileiras adotaram mais animais. Muitas famílias, pela primeira vez, tiveram pet por conta da pandemia, porque o pet ele é muito importante para essa relação, para esse vínculo emocional e trazendo saúde em primeiro lugar, né? A relação com o pet, ela favorece muito o bem-estar e a saúde para as pessoas. Isso é muito interessante. Pode passar, Gabi? Meios de informação, obviamente, que é o imaginado por todos, a gente já tinha isso. Então, o que é importante colocar? Para o tutor de cães e gatos, o médico veterinário, ele é uma fonte de informação muito importante, porque ele é uma fonte de informação que ele confia e que ele tem um acesso muito rápido. Mas, obviamente, o que a gente quer chamar a atenção é que os meios, né, digitais, e aí o Google explodindo na frente, faz, então, aquele tutor, ele busca informações para a saúde do seu animal ou para cuidados gerais. Cães e gatos são muito parecidos ali, donos de cães ou donos de gato. Você vê que as pessoas buscam informação com funcionário de pet shop, porém, Google, YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, influenciadores digitais cresceram absurdamente. Então, o que dá para a gente entender? As pessoas buscaram mais informação de modo geral para o bem-estar e a saúde dos seus pets. O veterinário ainda é a principal fonte de informação, porém os tutores começam, como todas as pessoas, a utilizar as ferramentas, né, digitais para buscar por informação. E isso é um ponto muito importante. Isso daqui nós trazemos essa informação muito para que o veterinário também possa disponibilizar canais de informação com esses tutores digitais. Né, alguns veterinários antigamente tinham uma tendência de esperar, né, a visita física e presencial desses tutores. A pandemia fez com que muitos veterinários fossem também para as ferramentas digitais. A gente vai mostrar isso já já. Tá? Pode passar, Gabi, por favor. Então, um destaque aqui para a gente chamar a atenção. Depois vocês vão, obviamente, ver e acompanhar isso profundamente. Então, eu vou ler cada um deles para a gente poder acompanhar. Primeiramente, procurou dados sobre contágio e transmissão do Covid. Foi um assunto que ficou muito em destaque no ano passado, né? Porque os pets, principalmente os gatos, eles podem ter contato com o coronavírus, eles não são fonte de transmissão para as pessoas dentro dos lares, isso foi muito demonstrado, mas, obviamente, houve um grande questionamento sobre isso. Então, aqueles que possuem gato foi a maior proporção, que é a raça ou espécie animal que foi-se mais documentada a possibilidade dele ter contato com o coronavírus. O coronavírus até poderia ter alguma sintomatologia nesse animal, mas ele não funciona como uma fonte de transmissão para as pessoas. Isso é muito importante. Né? Dentre eles, então, principalmente então, os donos de gatos, classe A, e os homossexuais, com uma grande procura sobre essa informação. Sobre a saúde dos pets ou medicamentos, você buscou isso na internet? As pessoas buscaram isso muito, principalmente os casais, os consideraram os seus cães ou gatos como filho, buscaram mais por essa informação. Você assistiu vídeos ou lives sobre saúde animal? 66% das pessoas disseram que tiveram esse comportamento. Dentre eles, os homossexuais foi o grupo que mais disse que acompanhou, buscou por informações ou assistiu vídeos para ter informações de saúde e bem-estar. Pediu informações
sobre saúde e medicamentos para conhecidos, isso aconteceu muito com bastante frequência, com destaque para o norte e para o nordeste brasileiro, e se você segue ou não seguir algum influenciador digital ou alguma página sobre pet. 39% disseram que sim, só que é interessante porque em outras pesquisas a gente vai mapeando isso, vendo que tendência que está tomando conta nos lares brasileiros. Mas o fato é que as pessoas buscaram por mais informação, utilizando as ferramentas ou os meios digitais, e isso é uma tendência forte que a gente sentiu ao longo do ano passado, e a gente percebeu que os veterinários, os lojistas começaram a utilizar também as mesmas ferramentas digitais para se comunicar com esses tutores, e obviamente fez todo sentido. Né? Pode passar também mais um, por favor, Gabi? Vamos fazer um recorte agora sobre o atendimento veterinário, só nós já estamos caminhando para o final desse compilado das apresentações. Aqui eu já comentei um pouco sobre isso, mas então, do mesmo jeito que as pessoas tiveram mais pet, a relação dos pets aumentou, os veterinários também disseram que o atendimento veterinário ele aumentou. Aqui a gente tem um certo antagonismo, porque a gente observa que, apesar da pandemia, metade dos veterinários entrevistados relataram que o volume de atendimento aumentou, porém também tem uma parte significativa, que foi 35%, que disse que houve uma diminuição do volume de consultas. Essa pesquisa, depois a gente consegue observar isso em outras fatias. Então, alguns estabelecimentos veterinários maiores, hospitais veterinários, tiveram um maior aumento, enquanto alguns estabelecimentos menores tiveram uma maior queda. Então, existe uma diferença entre tamanho de estabelecimento que nós não estamos trazendo aqui nessa pesquisa. Mas, de um modo geral, a maioria dos veterinários disseram que houve um aumento dos atendimentos clínicos nos seus consultórios. Isso é um ponto importante e, obviamente, tem tudo a ver com o que a gente vem mostrando desde o começo, né? Mais pets em casa, as pessoas com maior relacionamento, cuidando mais dos pets e tomando mais atenção a alguns cuidados. Pode passar, Gabi? Então, aqui no próximo, só um recorte, né? Quando a gente pergunta, então, qual o motivo das consultas veterinárias, né? Então, você levou a consulta veterinária, 88% das pessoas, dos donos de cães, disseram que sim, 72% dos donos de gato disseram que sim, levei para consulta veterinária, e aí os motivos, né? Sendo que vacinação, consultas preventivas, vermifugação, consultas diagnósticas são do maior para a menor frequência. Isso é o mesmo no Brasil ao longo da história, tá, gente? Então, sempre que a gente pergunta por que as pessoas levam os animais para o veterinário, isso é mais ou menos histórico. Então, vacinação, prevenção de doenças e depois algumas outras doenças. Pode passar, Gabi? Que aí a gente tem recortes mais específicos, que aí é só como critério de informação mais pontual. Então, para os donos de cão, né? As doenças mais frequentes, então, desde quadros de gastroenterite, quadros de diarreia, alergias, doenças do carrapato, infecções virais e daí por diante. Então, tem uma miríade muito grande de doenças que levaram os tutores a levar os animais para dentro das clínicas e não houve nenhuma diferença específica o ano passado, tá? E os donos de gato também, doença renal, doenças de pele, FeLV, que é uma doença viral, e daí por diante também não teve diferença com o que a gente observa ao longo das pesquisas. Pode passar, Gabi? Comunicação com os clientes através de rede social foi como eu comentei, houve uma digitalização muito forte o ano passado no Brasil, e nós sentimos muito que os veterinários e o varejo veterinário do Brasil tiveram que se comunicar com os tutores através de ferramentas digitais. Então, nós temos vários exemplos desde redes de lojas, né, que passaram a utilizar muito mais as ferramentas digitais, porque também começaram a vender muito mais através dos canais de e-commerce, que foi um segundo aumento muito grande que nós obtivemos. Então, a gente pode dizer que as pessoas procuraram mais informação nos canais digitais e também que os veterinários e os lojistas, né, os pet shops, também buscaram por utilizar as mesmas ferramentas para se comunicar com os seus clientes. Tá? Pode passar mais um, Gabi? Comunicação com os clientes através das redes sociais, então aqui é interessante, né? Falar com os clientes através de rede social foi muito comum e os veterinários utilizaram, em média, 2 redes sociais, né? Então, em 2020, você utilizou alguma rede social para se comunicar com o cliente? Aqui nós estamos perguntando para o veterinário. 90% deles disseram que sim, utilizei, e a principal ferramenta foi o WhatsApp, né? Como ferramenta para comunicação. Interessante também pontuar que o Instagram também foi muito utilizado, ou mais utilizado por jovens, enquanto o Facebook pelos veterinários mais velhos. Isso daqui a gente observa em várias populações, né? Para diferentes canais de comunicação, é muito mais comum os jovens utilizar Instagram e TikTok e a população um pouco mais madura, vamos dizer assim, utilizar o Facebook, mas os veterinários utilizaram então muito o WhatsApp para se comunicar com os seus tutores, Instagram em segundo colocado e depois o Facebook. E, obviamente, os veterinários que utilizaram mais de uma ferramenta puderam atingir um público maior de faixa etária, né? Uma vez que Facebook você tem uma tendência a ter pessoas com uma idade mais avançada e Instagram, TikTok e outras ferramentas e o WhatsApp com as outras pessoas. Mas isso aqui é uma tendência interessante que a gente observa que se mantém, né? Pode passar mais um, Gabi?
Bom, para a gente fechar, gente, nós vamos trazer aqui, acho que são 4 ou 5 slides de conclusão, para a gente poder bater um papo aqui. Primeiramente, então, a pandemia aproximou os tutores com os seus pets. Eu não quero ser redundante, a gente mostrou ali, mas o que nós temos, e aqui nós temos um radar muito interessante dessa pesquisa, que ela traz a mesma pergunta feita em 2019 e 2021, e a gente observa isso. Então, que as pessoas passaram a ter mais pets em casa, mas o mais importante, que as pessoas passaram a reconhecer o pet muito mais como filho, membro da família e uma companhia, né? E muito menos como um animal de estimação apenas. Pode passar mais um, Gabi? O cuidado dos tutores refletiu no mercado veterinário, como eu comentei. Então, o volume de atendimentos ele aumentou para 49% dos veterinários, e a renda com o trabalho veterinário também aumentou, né? Ali entre, se a gente colocar cresceu, permaneceu igual, é a maioria. Para alguns, infelizmente, sentiram o inverso, que houve uma diminuição, mas, de modo geral, também houve um aumento do atendimento veterinário. As pessoas tiveram mais preocupação de levar os animais ao veterinário. Isso é muito interessante. Pode passar mais um, Gabi? Os cuidados com a saúde dos pets não diminuiu, como eu apresentei ali falando, então as pessoas, mesmo com dificuldades, mesmo por vezes, né, com o desemprego em alta e com uma série de incertezas, as pessoas tiveram um aumento da visitação nos veterinários, de um modo geral, e um aumento nos gastos com medicamentos veterinários. Então, o impacto da pandemia não teve essa diminuição, e o que a gente acredita a causa disso, obviamente, é uma base maior de animais, e mais pessoas tendo esse cuidado aumentado com os animais. Tá? Pode passar mais um, Gabi? O veterinário continua sendo a principal fonte de informação, mas, como eu disse, né, não está sozinho, a concorrência aumentou, quando a gente fala do Dr. Google, né, e de outras ferramentas, então o tutor, ele tem o veterinário como sua principal fonte de informação, a fonte mais confiável, vamos dizer assim, mas ele busca informação em outros meios digitais, e o Google, como ferramenta de busca, ela é muito utilizada para a pessoa tirar dúvidas ou buscar informações sobre saúde animal, cuidados, etc. Isso é um ponto bastante interessante. A compra de medicamentos online é uma realidade muito forte, uma tendência. Aqui eu queria fazer chamar a atenção, porque, para nós, de novo, medicamento. Quando vocês entendem ração, o mercado pet no Brasil, gente, 50% do faturamento do mercado pet brasileiro é com comida, é com ração, né? Isso é muito alto. Países mais desenvolvidos, o restante da pizza, vamos dizer, medicamentos, prevenção, é muito maior. Então, o mercado pet brasileiro, quando a gente entende que 50% do faturamento é ração, isso é muito grande. Então, o ano passado, no começo da pandemia, em março, a gente teve as famílias aumentaram muito o consumo, né, de carne, produtos, as pessoas foram para o supermercado se estocar, preocupado de ficarem dentro de casa, e houve um pico muito grande da compra de ração. Isso, alguns outros atores aí do nosso setor mostram isso com muita força. Agora, medicamento veterinário, nós tivemos uma dificuldade muito grande. Houve uma queda no segundo trimestre do ano passado, quando a pandemia chegou muito forte. Depois ele cresceu no segundo semestre, quando essa tendência de maior cuidado começou a aumentar. E a compra de medicamentos online foi uma grande tendência, né? Então, pelo menos um terço dos tutores, eles compraram alguma medicação veterinária por e-commerce na pandemia. Então, por que eu quero reforçar isso? Porque ração, isso já era muito forte, era muito comum, mas as pessoas compravam muito mais produtos, medicamentos, nos pet shops mesmo, de bairro. E as pessoas, por vezes, continuaram comprando do seu pet shop de bairro, porém, através do canal de e-commerce. Então, houve um grande desenvolvimento desse canal de e-commerce, né? Cada vez mais, e as pessoas compram, e as pessoas, de modo geral, elas recomendam e elas gostam disso. Então, entre aqueles que ainda não adquiriram medicamento online, aproximadamente metade se declara disposta a comprar. Então, uma tendência muito forte, e obviamente as clínicas e pet shops têm utilizado isso para poder atender essa demanda que é muito forte dos tutores. Pode passar mais um, Gabi? Perspectiva de recuperação, essa pesquisa quando foi feita lá, né? Então o mercado veterinário está mais otimista do que pessimista, então 11% avaliou que a pandemia não afetou em nada os seus negócios e quase 30% acredita que dentro da perspectiva da sua profissão e do seu negócio, restabelecesse o patamar da clientela de atendimentos pré-pandemia, e 20% achavam que faltava muito pouco para acontecer, e a gente tinha até uma divisão por áreas aqui do Brasil. Então, é muito interessante que, obviamente, o mercado veterinário percebe essa tendência desse aumento de cuidados com os pets e do faturamento. Isso é uma tendência muito interessante, é muito forte, e a gente acredita que isso vai se manter. Pode passar mais um, Gabi?
Gente, eu acho que dessa pesquisa, desse recorte que nós íamos trazer agora, era isso. A ideia realmente é que vocês possam ter acesso, né, a essa pesquisa que está aqui, essa apresentação, ao vídeo que está aqui. Nós temos o contato da assessoria de imprensa para vocês poderem tirar mais dúvidas, a gente poder conversar um pouco mais. E a gente agora fica à disposição para a gente poder ter as perguntas que já foram colocadas aqui, o Nicolas vai me ajudar aqui, e a gente também, obviamente, está aqui à disposição para poder responder perguntas que tiverem. Só volto a reforçar que tem vários colegas também da indústria veterinária que estão aqui, de outras empresas que fazem parte da Comac, então fiquem à vontade, gente, para complementar e me ajudar, tá? Para que a gente possa tentar responder aqui as perguntas que houver. Muito legal, Léo, a apresentação, parabéns. Obrigado. Só reforçando aqui para quem eventualmente entrou depois da nossa introdução, todo esse conteúdo ele vai estar disponível tanto no site do Sindan, sindan.org.br, quanto no site da Comac. E quem quiser também em vídeo pode pedir para a assessoria de imprensa, ela vai ter esse arquivo aí disponível para compartilhar com todos. Quem tiver pergunta, pode mandar aqui pelo chat, a gente vai respondendo aqui por ordem de chegada das perguntas. Léo, a gente tem a primeira aqui, relacionada à questão da busca por informações na internet. A Catarina Mosquete de Oliveira pergunta que, se em geral, isso pode ser um risco ou um problema, levando em conta as informações falsas que são compartilhadas nas redes sociais. Como que você enxerga isso? Com certeza, eu acho que isso aí é o grande desafio que a gente vem vivendo no nosso tempo, né? Mas eu acho que uma coisa que é interessante é vocês notarem que o veterinário ainda aparece no topo ali dela. Então, o que que é a minha percepção? As pessoas procuram por informação e muitas informações falsas podem causar dificuldades ou problemas, mas eu acho que ela vai falar com esse veterinário para verificar essa informação. Então, minha percepção é que, obviamente, que existe muita informação falsa que roda por aí, mas como o veterinário ainda é a principal fonte vamos dizer, de confirmação disso, eu acredito que o veterinário teve muita pessoas perguntando, tirando essas dúvidas, mas com certeza é um grande desafio, porque informações erradas ou essas fake news, elas podem com certeza ser um risco, né? Mas acho que o veterinário, por ser ainda a principal fonte de checagem, a gente consegue ainda contornar talvez muito dessas situações. E, Léo, pegando um gancho aqui, uma dúvida minha. Vocês notaram aí um aumento de canais de informação sobre animais de companhia, especificamente? A gente, você fala, nós como indústria. Isso, a pesquisa, ela identificou isso, um aumento no número de páginas dedicadas ao assunto, a influenciadores que se dedicam a esse assunto? Olha, eu não estou com a pesquisa profundamente agora aberta aqui, Nico, mas eu lembro que o que a gente notou muito assim, houve um leque muito grande desses canais, aumentou realmente, então antes era mais, sei lá, a pessoa buscava informação pelo veterinário ou eventualmente em mais algum canal de busca ou informação, qualquer que seja. E aconteceu isso, a pessoa começa a buscar por vários locais, então, ele tem um influenciador dele no Instagram que deu uma informação e ele pula de plataforma, né? Ele vai lá para o Google e verifica no Google, aí depois ele vai checar com algum amigo, aí ele vai no veterinário, mas ele vai no veterinário não só na página do veterinário, sei lá, no Facebook, mas ele também manda um WhatsApp. Então, houve sim esse aumento de busca nesses canais, mas o que eu entendo, na verdade, é que como a busca pelo veterinário ela aumentou, o veterinário ficou mais disponível através de WhatsApp, esses veículos, acho que ele também conseguiu absorver, vamos dizer, essa demanda, né? Se a gente pensar nessas buscas por o coronavírus, as pessoas ficaram nessa dúvida toda, então acredito que sim, o veterinário ele também teve que aprender a se modernizar, vamos dizer assim, responder por diferentes canais. No passado, a gente via muito veterinário que era reticente a isso, ele falava, não, eu não tiro dúvida por WhatsApp, eu prefiro que venha aqui na minha clínica, e obviamente ele teve que se adaptar com isso. Então, balança que, apesar da possibilidade do fake news, acabou sendo positivo por estimular, né, essa maior interação aí. Com certeza. Então, agora tem a Ana Gabriela Ribeiro Desan. Ela pergunta: foi feito algum levantamento sobre o abandono durante a pandemia? Tivemos sim, a gente teve uma parte da pesquisa que perguntou exatamente isso, né? Por quê? Porque a gente, se vocês olharem, apareceu várias vezes em veículos de comunicação, ONGs que disseram que houve um aumento do abandono, né? Pessoas que abandonaram mais. Então, a gente chegou a fazer isso na pesquisa também. A gente perguntou
não diretamente para a pessoa, porque ela não fala, né? Você não pergunta para ela, você abandonou algum pet? A gente perguntou, você ouviu sobre alguém que teria abandonado? E houve, sim, um número grande de pessoas, se não me engano, era perto de 40%, que disseram que ouviu casos de abandono, né? De que as pessoas teriam abandonado, sim, animais. Não perguntamos a razão especificamente, se foi porque a pessoa teve dificuldades financeiras ou coisa do tipo, mas, e também tem um ponto importante, a gente nunca tinha perguntado isso antes, então eu não sei qual a tendência. Se a gente mantiver essa pergunta e falar, olha, o nível, a taxa de abandono, talvez ela tenha um nível que talvez seja, sei lá, 15, 30% desse montante. Eu ouvi várias ONGs comentando que isso aumentou sim, e na nossa pesquisa as pessoas disseram que cerca de 40% delas ouviram alguém dizer ou contar casos de abandono animal. Legal. Tem uma pergunta aqui do Fábio Brito, do Estadão. Tem dados sobre outros animais, além de cão e gato? Não temos, cara, não fizemos, Fábio, de outros animais, né? Isso aqui é interessante até porque nós temos que entender que cão e gato não é o único pet, né? Se a gente considerar que o cavalo pode ser pet para algumas pessoas, passarinho, iguana, né? Tem muitos aí. A gente não perguntou realmente essa parte específica de outros animais para esse nível de adoção, mas sempre na nossa pesquisa, por vezes as pessoas de forma espontânea citam, né? Eu adotei cão e gato e também, sei lá, um pássaro, alguma coisa do tipo. Mas a gente sempre foca muito no mercado de cão e gato na Comac. Mas é uma coisa que a gente pode pensar em outras vezes, de tentar trazer para dentro dessas pesquisas, né? O Fábio mandou mais uma pergunta aqui. Na busca pelo veterinário, houve algum dado identificando o crescimento de uma determinada especialidade? Fábio, ótima pergunta, cara. Eu acho que nós não chegamos a perguntar isso dessa vez. Quer dizer, se a pessoa que levou mais ao veterinário levou mais de algum especialista, né? Se a gente mostrar lá, depois vocês vão ver, aparece muito das principais afecções, né? Que as pessoas levam os animais para o veterinário. Pele é muito frequente, para gatos os problemas renais é muito comum. Então isso a gente não tem. Na nossa próxima pesquisa, que é o radar que a gente faz com veterinários, a gente tem com o maior número de especialidades buscadas. Então, a gente pergunta muito se os veterinários têm feito pós-graduação ou especialização e quais são os cursos mais buscados. Então, a gente tem uma foto no Brasil de quais são qual que é a tendência dos veterinários buscarem por especialização. Mas a gente não fez esse viés, né, de qual os tutores buscaram por quais especialidades de forma maior. Mas na próximo radar, que a gente pergunta muito qual é o número de as especialidades mais buscadas, a gente vai ter um pouco desse panorama também. Boa pergunta. É interessante essa interação aqui para a gente poder afinar a pesquisa, né? Entender quais são as principais dúvidas aqui para a gente conseguir ir melhorando aí a cada etapa de pesquisa. Não tem mais pergunta aqui no nosso chat. Se alguém tiver alguma dúvida, manda para a gente aqui, por favor, que a gente vai lendo. Enquanto isso, Léo, explica para a gente aí um pouquinho do histórico dessa pesquisa que vocês fazem. Há quanto tempo já ela é feita? Tem alguma tendência que pode ser identificada aí ao longo dos anos, uma coisa mais macro? Muito legal, Nicolas. A gente tem as primeiras pesquisas nossas de radar, que a gente faz radar PET, radar VET, acho que ela já tem mais do que 10, 12 ou 13 anos, né, Gabi? Me ajuda aí. A gente começou desde a primeira vez, a gente sempre fez ano sim, ano não, então a gente fazia um ano radar PET, um ano radar VET, então a gente já tem há mais de 10 anos essas pesquisas. 2009, Léo. Foi 2009 a primeira? Uhum. Legal. Primeira radar, 2009. Criação da Comac, 2007, primeira pesquisa, 2009. Legal, André. E aí, desde então, gente, a gente tem tentado, ou todos os anos, ou ano sim, ano não, fazendo essa pesquisa. Fizemos outras, fugindo um pouco do radar, algumas pesquisas para avaliar a árvore de compra ou tendências, né, influências de compra. E o que eu acho que é importante a gente mostrar, um pouco do que eu comentei aquilo, quando a gente fala da demografia nos lares brasileiros, né, o maior número de pets no lar, e principalmente de casais sem filhos e os idosos começando a ter pets, é uma coisa interessante. Existe uma tendência grande de a população de gatos ela cresce mais rápido do que a de cão, e o gato ele vai ganhando cada vez mais espaço no lar. Os cães de pequeno porte, eles são a grande maioria, então cães até 10 quilos é quase 65% dos cães dentro das casas das famílias, então mostra muito essa coisa de pequenas dimensões, né? As pessoas que têm apartamentos ou casas menores, apesar de que ainda a maioria são pessoas em casa, que têm pet, a gente mostra isso nas pesquisas, mas
os apartamentos crescem muito e aí as pessoas procuram por animais menores, que é uma das razões por que os gatos também eles estão tão procurados. Legal. Tem mais uma pergunta aqui da Ana Gabriela. Joia. Alguma colocação sobre a troca de local de pet ou vet por valores ou localização? Pelo que eu entendi aqui, se houve uma troca de local para compra, né? Isso, Principalmente, aí eu que estou acrescentando aqui, com esse crescimento aí do comércio online, né? com certeza. Gente, excelente pergunta. Eu acho que a gente chegou a colocar, porque essa pesquisa é uma pesquisa bem extensa, né? A gente chegou a perguntar, eu não me lembro agora realmente, a gente pode depois buscar por essa informação específica. Gabi, você me ajuda aqui. A gente perguntou especificamente isso, as pessoas trocaram de veterinário ou de pet shop nesse período, você lembra? Ficaram em uma porcentagem muito baixa. Eu estou abrindo a pesquisa aqui e eu já coloco aqui para vocês no chat. Legal. Mas as pessoas, então, mantiveram mais ou menos a sua... Uma coisa que eu acho que é interessante a gente lembrar, vocês lembram que o ano passado teve um movimento muito forte para estimular o comércio de bairro? Lembra disso? A compra do seu... Eu acredito muito que... O que a gente notou muito no ano passado? As grandes redes, estou falando de Cobasi e Pets, eles não reportaram queda no segundo trimestre do ano passado, que é onde a gente sentiu muito. Porque o que a gente acredita muito é que as pessoas se sentiam seguras de visitar uma grande loja, porque entendiam que havia uma série de cuidados, e o pequeno varejista, né, as lojas de bairro, parece que sentiram muito. Eu acredito muito que aquele movimento muito forte que houve ano passado para comprar do estabelecimento do bairro ajudou nesse sentido. E os estabelecimentos de bairro também começaram a vender online, coisa que só as grandes redes faziam. Então, eu acho que no segundo semestre as pessoas talvez voltaram a comprar dos seus estabelecimentos que elas já tinham costume, porque esses estabelecimentos também começaram a fazer essas práticas de e-commerce. Aí é uma percepção minha, né? Mas depois a Gabi coloca o dado aqui da pesquisa, acho que é interessante a gente procurar isso sim. Legal. A gente já retoma esse assunto, então. Léo, tem mais uma pergunta aqui. Reuel Luiz Gonçalves. Tô vendo. Leonardo, sabemos que ainda é comum proprietários usarem medicação humana nos pets. Algum dado sobre isso? Pois, como a pandemia, um dos poucos pontos que eram livres de circulação eram farmácias e supermercados. Não seria interessante incluir essa pergunta em uma futura pesquisa? Só antes do Léo responder, lembrando que os pet shops também foram classificados como serviços essenciais durante a pandemia, então não existia limitação para a ida aos pet shops, mas essa questão da medicação humana é importante, Léo. A gente não fez uma pergunta específica se a pessoa passou a usar mais produto humano, por exemplo, mas é como o Nicolas comentou, como os estabelecimentos veterinários foram considerados essenciais, e são essenciais, eles se mantiveram abertos. Então, a gente não percebeu, assim, percebeu um termo difícil quando a gente fala de uma pesquisa. Nós não perguntamos especificamente se as pessoas passaram a comprar mais medicamento. O que nós temos também é bastante tempo nas nossas pesquisas é que as pessoas elas têm uma tendência a buscar por produtos veterinários, porque o veterinário prescreve isso muitas vezes, ou algumas pessoas acabam utilizando algumas farmácias de manipulação veterinária quando o veterinário prescreve medicamentos veterinários manipulados por alguma razão. A percepção que nós temos é que existe o uso de produtos humanos para animais, só que eu acredito que existe uma tendência de diminuição ao longo dos últimos anos. Por que eu digo isso? Porque nós temos, nossos dados mostram o número de medicalização aumentando, obviamente, então aí nós estamos falando dos dados que nós temos como indústria, e ao longo dos anos tem um aumento de oferta muito grande. Então, no passado, as pessoas utilizavam, às vezes, produtos humanos porque você não tinha aquela mesma molécula para uso veterinário. Isso era muito comum. E hoje todas as indústrias trabalham muito fortemente. Então, é muito comum a pessoa não tem que comprar um medicamento humano se o veterinário vai prescrever um corticoide, um antibiótico ou um produto para pressão arterial. Então, cada vez mais as pessoas têm essa tendência de utilizar. E os produtos veterinários, além de ser testados nos animais, eles trabalham com formulações, né, de apresentação que facilitam. Então, para o tutor, isso é muito importante. Não adianta você utilizar o mesmo produto, mas se tiver uma cápsula que você não consegue fazer o cachorro engolir. Então, a praticidade é muito importante também. Então, os produtos veterinários, eles aumentaram muito a oferta ao longo dos últimos anos e a gente percebe que existe uma maior conscientização, mas com certeza isso ainda é uma coisa que a gente pode talvez perguntar especificamente, no quanto que esse tutor opta por um medicamento, sei lá, humano e não veterinário. Então, a gente pode incluir isso, sim.
Legal. A próxima pergunta aqui, eu vou furar a fila, na verdade, porque o Fábio Brito perguntou outra coisa relacionada a pet shop. Se a pesquisa mostrou a pesquisa mostrou que de ida ao pet shop, uma queda, provavelmente, uma queda na ida aos pet shops para serviços. A gente não fez esse acompanhamento assim, ao longo do tempo, porque a gente tem assim, a foto final é que houve um aumento, né, desse atendimento clínico para os veterinários. A minha percepção, Fábio, é aquilo que eu falei, no segundo trimestre do ano passado, onde a situação de medo e até algumas áreas que ficaram praticamente em lockdown, que deve ter tido sim essa diminuição mesmo a clínica e o pet shop estando aberto, as pessoas obviamente circularam menos. Ao passo que a doença o ano passado começou a arrefecer e o segundo semestre houve uma abertura do mercado, isso aumentou novamente. Então, o que a gente observa muito é que, ao mesmo tempo que o atendimento veterinário aumentou, o serviço de banho e tosa, ele aumentou também. Então, se eu fosse dizer, eu acredito que no segundo trimestre houve uma queda muito drástica e o segundo semestre isso aumentou. No frigir dos ovos, houve um aumento, né, dessa visitação, porque é muito associada. A pessoa estava dando banho em casa porque não estava querendo visitar o pet shop. Quando o pet shop falou, olha, não se esqueça que eu estou aberto, eu tenho leve trás, houve melhora de atendimento nessa praticidade, esse movimento aumentou. Então, minha percepção final é que esse aumento, esse movimento no pet shop, mesmo em banho e tosa, ele aumentou junto com o atendimento veterinário. Legal. Agora, a gente tem duas perguntas aqui que elas são complementares, então eu vou agrupar. O Fábio pergunta novamente aqui. Se teve algo sobre a escolha do produto, tipo se a pessoa escolhe o produto pelo preço ou indicação, principalmente de ração. Lembrando que o Sindan não cuida de ração, mas a gente pode responder isso sob o ponto de vista do medicamento. E o Reuel pergunta também aqui, ó, no mercado de grandes animais, apesar do alto preço dos bovinos, houve uma migração por produtos de baixo custo. Essa é uma tendência sentida também no mercado pet? Cara, super interessante essas duas perguntas. Primeiro, do Fábio, quando a gente fala... Nós não fizemos nessa pesquisa aqui, Fábio, a gente já tem outra, a gente perguntou muito para o tutor, né? O que você considera importante na hora de escolher um produto para o seu cão, etc. e tal. E aí vem sempre aquelas mesmas palavras. Então, assim, é que para o tutor pet, a parte de eficácia e segurança surge muito forte, porque a pessoa é o filho dela, né? Então, é muito parecido com as pesquisas para humano. Quando você vai dar um remédio para o seu filho, ele tem que ser seguro e eficaz, primeira coisa. Aí, obviamente, quando você fala de algumas classes de produto, a facilidade de uso ou administração pega bastante para o pet. Então, tem pessoas que não dá para dar um remédio 3 vezes por dia, porque ela não tem essa facilidade. Hoje até tem, né, que a pessoa está mais em casa. Mas, assim, nas pesquisas nossas anteriores aparecia muito. Então, eficácia e segurança para o dono do pet, obviamente. Preço aparece, mas não é o terceiro ou o quarto. Então, para o dono do pet, que tem esse cuidado como se fosse um filho, ele entende que, olha, o produto tem que ser eficaz, seguro, o meu veterinário prescreveu, e aí, obviamente, ele vai colocar o preço na balança. É muito parecido com o medicamento humano, principalmente quando você fala de produtos para criança. Se pensar em produto para nós, para humano, depende da classe de produto, né? Se você está comprando um produto que é mais um genérico, vamos dizer, vitamina, talvez você opte por preço seja o primeiro driver. Quando você vai numa situação de produto de prescrição, né, de uma doença importante ou grave, aí preço não é o principal, você vai buscar por, né, produtos que sejam eficazes e tal, e aí você tem 3 produtos que você considera eficazes, seguros, aí o preço ele é um balizador, mas ele não é o primeiro nem o segundo item dessa lista. E é muito interessante quando a gente fala da outra pergunta sobre a tendência de produtos mais caros ou essa migração. Eu ouvi dizer aí, de novo, como o Nicolas falou, a gente não acompanha muito forte o mercado de ração. Para ração, aparentemente, houve isso muito marcado, tá? As pessoas migraram de rações super premium, talvez, para ração premium, então teve uma migração para produtos um pouco de preço melhor. No nosso segmento, nós não percebemos essa migração para produtos mais baratos, mesmo porque houve lançamentos muito importantes no mercado pet de produtos de nicho de segmento, que são produtos com valor agregado mais alto. Então, assim, é muito interessante, nós não percebemos isso. Eu posso falar, aí na empresa em que eu trabalho, eu tenho produtos da mesma classe, um exemplo, vermífugos, né? Então, nós temos vermífugos desde produtos bem mais caros a produtos muito mais baratos. E aí, o volume de venda que eu tenho desses produtos não mudou. Então, eu não tive migração de produtos para os produtos mais baratos, vou dizer, de modo geral.
talvez naquele momento mais crítico de desemprego, etc., as pessoas têm tido uma tendência, mas eu volto a dizer, eu acredito que muito que no mercado pet, como o pet é visto como um filho, as pessoas buscam muito por qualidade e cuidado, né? Aquelas pessoas que já compram um produto mais barato por si, ela não migra para o mais caro. Agora, quem tende a ter um produto mais de um preço melhor ou buscando por eficácia ou eficiência, nós não sentimos tanto dessa migração de por categoria. Para ração, isso parece que um pouco mais marcado, mesmo porque ração, gente, é o maior peso na cesta do dono de pet, tá? Ração é porque você compra direto, você está o tempo todo lá com a ração, então a pessoa economiza na ração. Quando você fala de medicamento, que é uma coisa que ele não dá toda hora e todo momento, né? Agora, se você pegar talvez um produto, desculpa me alongar aqui, mas pegar um produto para pulga e carrapato, talvez que a pessoa usa todo mês, talvez ela pense, putz, como todo mês eu uso, e não é um produto, talvez, que eu tenha uma preocupação tão grande com segurança, talvez ela possa migrar. Agora, quando a gente fala de antibióticos, produtos para pressão arterial, produtos mais específicos, aí a pessoa tende a se manter nesse mesmo produto. Legal. Léo, tem uma pergunta aqui da Ana Carolina, da Zoetis. Sobre a taxa de medicalização em cães e gatos no Brasil. Há alguma atualização sobre essa taxa? Os percentuais que usamos são mais antigos, antes mesmo da pandemia. Foi, perfeito. A gente precisa fazer isso, na verdade, uma lição de casa que a gente tem. A grosso modo, se a gente fosse colocar aqui, porque o índice de medicalização ele é complexo, porque se a gente olhar se a gente olhar vacinação contra a raiva, né, que a gente tem uma cobertura grande no Brasil, a gente tem uma medicalização alta. Então, a gente usa aqueles marcadores, né, para a gente falar de produtos para pulga e carrapato, talvez vermífugos, são algumas classes. Então, dependendo da classe de produto, essa medicalização é maior ou menor. Grosso modo, a gente vê que para algumas categorias a medicalização é baixa, de 20% a 25% ao ano, né? Então, a gente fala que 20% a 25% dos cães anualmente recebem tratamentos para ou pulgas e carrapatos ou vermífugos. Então, para algumas categorias isso muda e a gente pode aproveitar agora para talvez fazer uma revisão dessas categorias. E, geralmente a gente faz em 3 grandes marcadores, né? Vacina, a gente considera as vacinas múltiplas para cão, por exemplo, né? As V10, V8, tal, como um marcador, vermífugos e produtos para pulga e carrapato como alguns marcadores, e aí tem alguns outros produtos que são mais de nicho, né? Que a gente entende que a medicalização é menor. Então, é complexo porque a gente não tem um único marcador para essa medicalização, né? Mas a gente está na hora de, talvez, refazer, né? Revisitar esses números aí, com certeza. Legal. A Gabriela trouxe aqui alguns dados, voltando lá à questão da mudança do veterinário. Você quer explicar para o pessoal, Gabi, qual foi a constatação? Bom dia a todos. Na verdade, eu estou colhendo aqui algumas informações diante das perguntas. Nós temos aí uma pesquisa que tem mais de 200 slides, então fica difícil até eu conseguir selecionar. Mas em relação ao perfil, ao comportamento de compra, 2 informações que nós verificamos aqui é o seguinte: a primeira, que os proprietários de cães e gatos, eles não reduziram o gasto com compras de medicamentos veterinários durante a pandemia. Na verdade, ou ele se manteve ou ele aumentou. Acredito que também pelo próprio comportamento na pandemia de se manter muito próximo ao animal, né? Então, você consegue observar comportamentos do seu pet, do seu cão e do seu gato, que podem levar, sim, a um perfil de um animal que tenha alguma doença, enfim, e o dono fica muito mais... ele fica ali pertinho, ele fica vendo como é que seu animal está se comportando. Uma outra coisa é que o comportamento de compra, ele permaneceu focado na clínica veterinária, né? Para medicamento veterinário, é muito comum o tutor sair de uma consulta e já adquirir aquele produto veterinário dentro da clínica, o que e seguido do pet shop. Esses dois, na verdade, esse comportamento de compra, ele é bem similar na rede de pet shop física e na clínica veterinária, e isso não foi alterado durante o ano de 2020, na pandemia. Tá? Eu coloquei algumas outras informações aqui, eu até estava levantando a questão do abandono, que vocês haviam questionado. Marina, tudo bom, meu amor? Vou te passar... E aí, assim, na verdade, o que aconteceu durante a pandemia, e foi o que o Leonardo disse, a gente não sabe se isso aumentou ou diminuiu, porque a gente não tem um histórico,
A pergunta ela não foi direta, você abandonou um animal, porque ninguém gosta de falar que abandonou um animal, então o que a gente acaba tendo aqui você conhece alguém que abandonou um cão ou um gato? E a resposta para cães foi de 25%, então 25% das pessoas conhecem alguém que abandonou um cão durante a pandemia e 21% para gatos. É isso, Léo, Nicolas. Perfeito, Léo, você gostaria de complementar alguma coisa? Podemos seguir. Isso mesmo, é isso aí, a Gabi falou que a gente tinha falado, tá ótimo. Legal. A Ana Gabriela, não é uma pergunta, mas uma colocação que gostaria, por favor, da opinião de vocês. Vemos os tutores optarem muito o remédio humano em função dos valores. Apesar da oferta de medicamentos VETs ter aumentado, o custo só aumenta. Se culpa muito a dificuldade do insumo, exemplo, antirrábica em falta no mercado. Como isso tem afetado o mercado? Ana Gabriela, é interessante colocar assim, a gente vê que, na verdade, a gente observa que o custo aumentado de insumos, a gente não está falando especificamente do mercado veterinário, né? Todos nós, os custos das nossas casas, das coisas em geral, assim, nós vivemos em 2021 um novo patamar, né? Por uma série de situações de produtos importados, insumos de um modo geral. Eu digo isso por quê? Porque a gente está nesse mercado há muito tempo e observa que existem alterações que todos nós na indústria vivemos. Não temos uma percepção, e se faz muita pergunta e muita pesquisa, tanto para o veterinário e o lojista, né, quanto para os tutores. Então, o que eu sinto muito, o que nós observamos na pesquisa, não existe por parte do tutor o fato de que, olha, eu utilizo um produto humano porque ele é mais barato. O tutor, ele segue muito a prescrição do veterinário. Então, existem ainda veterinários que prescrevem medicamentos humanos por uma série de razões, desde hábito, né, uma pessoa mais antiga, estava acostumado, ou porque, sei lá, confia mais, ou prefere, enfim. Mas o produto veterinário em si, ele acaba sendo utilizado pelo tutor na dependência do que esse veterinário prescreve. Nós não temos na pesquisa claramente feita, mas é muito difícil entender que um tutor, por conta própria, troca uma molécula. Eu vou comprar humano porque é a mesma coisa, etc. e tal. Mesmo porque uma série de produtos não podem ser utilizados ou não são a mesma molécula e tal. Eu digo isso porque, então, eu acredito muito que o uso do medicamento humano ele é muito mais por um hábito ou da prescrição do veterinário, né, por uma razão qualquer que seja, e a pessoa acaba utilizando isso. Os produtos veterinários, eles aumentaram muito essa disponibilidade ao longo dos últimos anos e a acessibilidade dele aumentou demais também. Então, nós não percebemos isso como afeta no mercado. O André? Não sei se eu posso contribuir com essa discussão específica, mas a questão do uso de medicamentos humanos foi muito debatido entre a gente em várias épocas, em vários cenários. E uma coisa que não muda durante toda essa discussão, e eu estou falando do ponto de vista econômico, mercadológico, as 3 grandes categorias de medicamentos humanos são vacina, vermífugo e antipulga. E essas 3 categorias não têm substitutos humanos. Então, você só pode substituir por humano quando é uma especialidade, um antibiótico, né, para pressão arterial. Então, do ponto de vista macro de economia, de movimentação do segmento, você não pode substituir vacina, vermífugo e antipulga por humano. É isso. Isso daí é bem lembrado, viu, André? A gente tem o número de pessoas que medicalizam, né? Quer dizer, essas 3 grandes categorias são exclusivas veterinárias. E volto a dizer, antes a gente tinha a oferta, ela era menor, né? Quando a gente tinha isso. Então, tem uma tendência grande, sim, de utilizar. Anti-inflamatórios, pomadas, vermífugos são muito usados em pets. Desculpa, Reuel. E aí eu já queria, antes de você responder, eu acrescentar aqui um ponto. Quais são os riscos envolvidos nessa substituição na utilização de medicamentos humanos em animais? Na verdade, é enorme, viu, Nicolas? Assim, obviamente, assim, qual que é o risco de um veterinário? É diferente. O veterinário sabe exatamente o que ele pode prescrever e de que forma. Agora, para um tutor, o risco é todo. Na verdade, não é pouco, não é todo. Seria a mesma coisa que você abrir o armarinho da casa de alguém, pegar um produto e dar para uma criança, né? Assim, e mesmo entre cães e gatos, né? A pessoa que usa um produto para o cachorro, ela não necessariamente pode usar o mesmo produto para o gato. Eles são espécies totalmente diferentes e tem muitos produtos que o cão recebe que o gato não pode receber. Então, o risco de uma pessoa,
por conta própria, né, pegar um produto de ser humano e falar, é a mesma coisa, é amoxicilina, eu tomo, né, a dose é totalmente diferente. Então, às vezes, para nós, seres humanos, é muito comum um médico prescrever, como nós temos uma variação de peso é muito pouca, né? Então, pessoal, 2 comprimidos de manhã, tarde e noite, independentemente. A gente tem variações, às vezes até de raça, ou idade, ou peso. Então, é muito comum vocês verem isso. Pô, por que para o PET parece que a dose é muito menor ou às vezes superior? Então, o metabolismo é outro, o risco é bem grande. Isso é uma coisa importante de lembrar. Perfeito. Aí o Reuel faz mais um complemento aqui, ó. Ainda acontece do tutor inicialmente utilizar o produto humano e não surtir efeito. Busca o aviário e, por último, o PET. Não dá para entender porque que alguém busca o do passarinho antes de ir direto ao medicamento correto, né? Isso acontece mesmo, Léo? Cara, assim, é interessante a gente notar, assim, talvez isso aconteça, Reuel, eu entendo muito bem o que você está falando, né? A gente vê N situações de pessoas usarem até, sei lá, produto de bovino em pet, né? A pessoa tem lá uma lojinha, uma agropecuária e tal, e o balconista vai e prescreve alguma coisa tal. Eu vejo de grandes tendências, a gente está tempo nesse mercado, eu vejo isso com um lado positivo, a tendência de as pessoas começarem a utilizar mais produto para pet. Eu vou dizer um segmento que é interessantíssimo, que é o segmento de gato, por exemplo, que é um mercado que cresce muito forte. O dono de gato, ele é tão diferente do dono de cão, que se ele pegar um produto que é para cão e gato, ele não gosta. Ele gosta, às vezes nós temos produtos nas nossas empresas que você tem que colocar numa embalagem menor, um volume diferente e tal, que o dono de gato ele tem muito dessa tendência. Eu vejo que o nosso mercado pet ele está amadurecendo nesse sentido. Então, com certeza, você vai encontrar aquele tutor que o cara fala, eu vou numa agropecuária lá, compro uma ração a granel, e aí o mesmo produto lá, o balconista indica, mas a tendência que a gente vê é cada vez mais cada macaco no seu galho, sabe? A pessoa está realmente se preocupando de um produto específico para o seu cão e gato. Se você entrar em algumas categorias, shampoo, gente, né? Que a gente fala, pô, é um cosmético, né? O preço do shampoo pet para especialidade e tal. E as pessoas identificam e utilizam colírios, shampoos, pomadas, coisas que antigamente era muito mais comum. Então, a nossa percepção é que o mercado está se fortificando e a consciência das pessoas para usar esses produtos existe. Agora, com certeza, a gente tem essas pessoas ainda, talvez, que né, a gente vê isso em alguns locais, mas o mercado está realmente caminhando para uma maturidade maior de produtos para pet sendo utilizados para pet. Eu vejo isso cada vez mais. Eu não sei se os meus colegas aqui, André, pessoal quer complementar, mas a gente vê isso como uma tendência interessante. O Reuel está me corrigindo aqui. O aviário chama-se as lojas Vets e não produto para passarinho. Desculpa a ignorância, então estamos corrigindo aqui. A Gabriela fez uma colocação interessante aqui também, que entre as raças de cães também existe o perigo, pois existem diferenças metabólicas e o veterinário é sempre o melhor e mais indicado para prescrever. Isso é uma, assim, para um público mais leigo, onde eu me incluo, é uma novidade. Eu achei que era por peso e não tinha nada a ver a raça. Então, se vocês quiserem comentar sobre isso, também é interessante. É legal, assim, a Gabi trouxe um ponto importante, só para citar uma coisa que é muito comum, nós temos alguns produtos que são ectoparasiticidas que, na sua composição, eles não podem ser utilizados em algumas espécies, né? Desculpa, em algumas raças de animal. Então, isso é tudo adaptado, né? Então, por exemplo, vou citar aqui, existem alguns vermífugos que controlam também uma outra doença parasitária, que é o verme do coração, que utiliza a ivermectina, que é uma substância utilizada em grandes animais, outras espécies. Para uso no cão, ela tem uma dose muito específica para permitir utilizar em todas as raças. Então, existem alguns tratamentos para sarna, por exemplo, que se eu for tratar um cão de algumas raças específicas, eu não posso utilizar esse medicamento, ivermectina, e daí a gente fala de selamectina e outros produtos, só como um exemplo. Mas o metabolismo, e aí, se a gente entender ainda, Nicolas, que tem novas raças de moda, né? Cachorros novos que vão entrando com diferenças, existe sim animais com metabolismo diferenciado e que a gente não pode utilizar o mesmo medicamento entre eles, né? E se considerar para até outras situações, como problemas de pele, tendências que você tem raças que tem muito mais problema renal, problemas auriculares, problemas sei lá. Então, existe sim alguns cuidados de raça de cão aí que também tem que ser levado em conta. E aí o Fábio está fazendo uma pergunta aqui que é o inverso, né? Cara, o ser humano é muito louco. Com a restrição de uso de antibióticos sem receita, por exemplo, já ouvi até pessoas que trabalham no mercado pet
a utilizar esses medicamentos neles. Ou seja, usar o medicamento veterinário no humano. Isso existe também? O que vocês têm a dizer sobre isso? Cara, eu acredito que, enfim, possa existir. A gente ouve isso falar, ainda mais se a gente pensar, né? É o caso da ivermectina, né? Isso. Ou como o Robert Atual. citou, né? Você tem pessoa que, sei lá, tem um pet shop, uma loja, e o cara compra um produto, né? A gente percebe que isso existe uma tendência muito grande, gente, desse controle também migrar para o mercado pet, né? Obviamente. Então, se a gente falar de produtos como anestésicos, tá, que o cuidado e a utilização é muito mais restritiva, de prescrição veterinária, de receitas duplas e tudo mais. Então, a gente acredita que essa tendência vai começar a acontecer também no nosso mercado. Enfim, aí eu estou falando de boca para fora, né? Mas essa prescrição do veterinário, a tendência dela vai ser, acredito, que se tornar mais restritiva para o futuro, Eu sim. acho que essa tendência, Léo, ela de restrição, ela está intimamente ligada ao crescimento do mercado. Quanto mais se vende, maior a tendência de controle. Não tem como. A Gabi até colocou aqui, ó, que o mapa está com essa previsão. A prescrição de antibiótico animal prevê o receituário e a discussão. Os receituários são utilizados para produtos anestésicos, tal, para ter esse cuidado restritivo. E com certeza, antibiótico, como está sendo muito já cuidado e mapeado para produção animal, né, para uso de antibiótico e tal, para o pet não vai ser diferente, não, né? Então, acho que a pegada vai ser meio que por aí. Léo, eu acho que a demanda, na verdade, ela vem muito da parte de animais de produção, né? Mas ela engloba na discussão com o Ministério da Agricultura, sim, a prescrição para animais de companhia. Então, até porque existe essa situação da migração mesmo, né? O pessoal, se não encontra aqui, vai ali. Então, e essa discussão está bem avançada, já houve oficina aí de análise de impacto regulatório, então a gente pode acreditar que aí no prazo de 1 ano a gente já tenha alguma coisa nesse sentido. Eu acho também. Muito bem. Bom, as perguntas aqui foram todas respondidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida, agora é o momento. Senão a gente já pode encaminhar para o final. Lembrando que esse material vai estar disponível, a apresentação do Léo, no site do Sindan, no site da Comac. Qualquer dúvida que eventualmente surgir depois, a assessoria de imprensa está à disposição, os contatos estão aqui no chat. E a gente fica muito feliz aqui. Aqui, ó, surgiu mais uma aqui, ó. Fabiana Velar Maia Silva. Léo, bom dia. Se você tiver que apostar em uma categoria de medicamento classe terapêutica para o futuro, qual seria? Fabiana, seriam várias. Assim, eu sempre digo, o mercado pet, eu acho que ele tem um binômio que é muito, muito importante para o mercado pet. Um deles, obviamente, é a inovação, né? Um mercado que ele busca por inovação. O tutor, ele tem uma abertura para o novo, para conhecer, tal, tanto o tutor quanto o veterinário. E a segunda palavra é praticidade. O mercado pet, ele depende dessa praticidade. Então, não adianta você ter um produto super fantástico, eficaz, você tem que administrar para o seu cachorro a cada 8 horas ou com uma dificuldade. Então, vocês veem essas categorias de produto que começam a ter frequência de uso mais longa, né, mais distante. Então, se eu fosse apostar, o que eu acredito muito, produtos inovadores, produtos para doenças crônicas, os animais estão vivendo mais, então tudo que a gente observa com produtos como anti-inflamatórios, produtos para animais diabéticos, produtos oncológicos, especialidades vão crescer cada vez mais, eu acredito muito nisso, e que mesmo as categorias mais conhecidas, pulga e carrapato, talvez vermífugos, antibióticos, talvez a gente comece a ter formulações que permitam usos não tão frequentes, né? Eu acho que como tendência, são tendências que vão acontecer. Então, mesmo de produtos novos que vão surgir, que vão ter essa tendência de praticidade, quanto de produtos já existentes, e eu apostaria muito nisso, nesses novos segmentos que hoje são de nicho, né? De animais com problemas cardiológicos ou doenças mais específicas. Então, a gente vai passar de ser, como o André falou, hoje as 3 grandes categorias, que é vacina, vermífugos, né, que é muito forte para nós. E se você pegar, sei lá, os terapêuticos, eles entram nisso, mas vacina, ectoparasiticidas e vermífugos são as 3 maiores categorias, são cuidados básicos, né? Vacinação é básico, vermifugação é muito básico, e por carrapato também. Então, a tendência no futuro, talvez as outras categorias de terapêuticos, dermatológicos de tratamento específico, cardiológicos, alguns anti-inflamatórios, alguns suplementos, alguns nutracêuticos vão crescer muito. Eu acho que a gente tem muito para crescer ainda. Perfeito. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Obrigado. Fabiana diz que ótimo, obrigado.
Então tá, pessoal. Então, acredito que a gente conseguiu cobrir bem aí a pesquisa, tirar eventuais dúvidas, falar sobre o mercado, as perspectivas. Então, vamos se encaminhar aqui para o final. Queria agradecer mais uma vez aí o Léo, a Gabriela também, que também é coordenadora aí pelo Sindan, né, da Comac, e a todos os participantes aí. A gente teve mais de 40 participantes aqui hoje, e o pessoal segue aqui, ninguém foi embora ainda. Então, queria agradecer a todos aí, dizer que a gente segue à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição. Reforçando mais uma vez, esse material vai estar disponível ainda hoje no site do Sindan e da Comac. Então, obrigado mais uma vez a todos aí, a gente vai ficando por aqui. Léo, quer dar a saudação final aí? Fica à vontade. Bem, pessoal, obrigado mesmo. Agradecer as palavras do Nicolas, agradecer como Comac, como Sindan. A gente se preocupa muito como Comac de trazer informações para o mercado pet, de organizar. Tem muitas informações importantes. É um mercado que tem muito para crescer ainda. A gente acredita muito que esse tipo de divulgação de informações, né? Uma colega falou do perigo das fake news por aí, né? De mercado pet. Então, acho que tem muita coisa que a gente ouvia, às vezes, no mercado pet, que a gente fala, pô, mas será que é tudo isso? Olha o tamanho desse mercado. Então, que a Comac é muito importante com a relevância dela para trazer essas informações. Nós temos muito dado, muita pesquisa importante. Então, a gente fica muito contente de estar à disposição aqui dessa forma de informação, de comunicação para passar esse tipo de informação, tá? E ficamos à disposição ali, que precisam. Obrigado.